noite, nós estamos aqui de novo para o nosso programa Você é um Missionário, o nosso encontro de todas as terças-feiras. Semana passada eu não pude estar aqui presente, mas nós reprisamos um programa maravilhoso com o pastor Jeremias Pereira, mas hoje nós estamos ao vivo aqui nos estúdios da IPP TV, aqui no bairro de Alto de Pinheiros, São Paulo. Hoje nós vamos tratar de um assunto empolgante, que é investimento em missões. Empresas, igrejas, pessoas que estão sendo despertadas por Deus, que são levantadas por Deus para investir na obra missionária. É muito interessante nós entendermos esse assunto à luz da palavra de Deus e à luz da experiência que nós estamos tendo aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Esse programa, Você é um Missionário, ele foi criado com dois propósitos. O primeiro deles é conscientizar cada crente, cada membro de igreja, que ele é um missionário. Às vezes nós achamos que missionário é somente aquela pessoa que tem um chamado especial, um chamado transcultural, né? Mas não é assim. A Bíblia fala que todo crente, quando ele é convertido, ele se torna um embaixador de Cristo, ele se torna um missionário, um evangelista. Ele é alguém que tem a responsabilidade de testemunhar do Evangelho onde ele estiver, a começar na sua casa, no seu condomínio, no seu bairro e na sua cidade. Então, este é o primeiro propósito do programa Você é um Missionário. O segundo propósito é motivar você que mora aí numa cidade que não tem igreja presbiteriana, que não tem ainda uma igreja reformada, que prega a palavra de Deus, para começar uma igreja aí na sua cidade. Às vezes, alguns irmãos nossos presbiterianos, quando ele muda para uma cidade que não tem igreja presbiteriana, geralmente ele vai procurar outra igreja, se rebatiza, muitas vezes fica em casa, se desvia da fé, mas não é isso. Nós temos uma plataforma de EAD com vários cursos de treinamentos, treinamento de pequenos grupos, treinamentos de evangelização, treinamentos de visitação. E nós estamos dispostos a ser contactados por você. Nós já temos aqui na cidade de São Paulo, para o próximo ano, 5 cidades onde nós estaremos começando o plantio de igrejas. E as pessoas que nos contactaram esse ano já estão se reunindo, já estão aí fazendo os estudos bíblicos em suas casas, e nós estamos acionando pastores, evangelistas próximos para dar assistência para essas pessoas. Então, se você mora numa cidade que ainda não tem uma igreja presbiteriana, são mais de 3.000 municípios, 3.500 municípios do Brasil, que ainda não tem uma igreja presbiteriana, uma igreja reformada. Então, nós queremos desafiar você, e a Junta Missionária de Pinheiros vai onde você estiver. Nós damos para você o treinamento, nós damos para você a literatura, tudo que você precisar, assim do ponto de vista de iniciar o trabalho, nós estaremos lhe ajudando. Entre em contato conosco, entre em contato aqui com a Junta Missionária de Pinheiros. Nós vamos falar hoje sobre investimento em missões. E um dos assuntos mais interessantes sobre essa matéria, nós encontramos no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos vai nos ensinar, né? Esse livro tem um ensino precioso sobre como o Espírito Santo trata de dinheiro, como o senhorio de Cristo está presente na vida daqueles irmãos, os primeiros convertidos, cheios do Espírito Santo, lá na igreja de Jerusalém. Eu quero ler aqui Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 32. Diz assim: da multidão dos que creram, era um só o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles haviam abundante graça. Aqui nós temos algumas lições preciosíssimas para a nossa vida pessoal. Primeiro, uma consciência
de que nós não somos absolutamente dono de nada. Os bens que nós recebemos nessa vida, seja os bens materiais, seja os bens da família, seja os bens dos relacionamentos, das oportunidades, tudo isso é exclusivamente de Deus. Então, no dia que eu e você morrer, nós não levaremos absolutamente nada dessa vida. E veja que coisa linda, porque da multidão dos que creram, ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas. Não havia aquele sentimento de exclusividade, isso é meu. Não, pelo contrário, isso é de Deus. Isso é de Deus, está a serviço do reino de Deus e da obra de Deus. E é muito importante nós entendermos, porque há muitas igrejas, e eu falo aqui de igrejas presbiterianas, não estou criticando nenhuma igreja que tem aplicado em poupança, em aplicações financeiras, milhões, recursos. A igreja não tem uma congregação, a igreja não sustenta um missionário. E às vezes, quando sustenta um missionário, é com uma oferta assim, bem insignificante, como se fosse assim, um descarrego de consciência. E muitas vezes os pastores e os presbíteros, o conselho da igreja, eles administram os recursos de Deus como se fosse exclusivamente seu. E aqui a palavra de Deus está dizendo que ninguém da multidão dos que creram, ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas. Que coisa maravilhosa. Então, a casa que eu tenho é de Deus, o carro que eu tenho é de Deus, a família que eu tenho é de Deus, tudo que eu tenho não é meu, não é exclusivamente meu. É de Deus. Tá certo? Esse é o primeiro ponto que Atos dos Apóstolos vai nos ensinar. Vai nos ensinar. Segunda coisa muito importante que nós aprendemos em Atos dos Apóstolos sobre propriedades e dinheiro, e bens, e investimento na obra de Deus, é que a obra de Deus, ela é feita com dinheiro, mas ela não depende do dinheiro. Eu queria chamar a sua atenção para isso, porque lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, quando os apóstolos vão para o templo orar, encontram um aleijado, né? E eles, olhando, Pedro e João, olhando para aquele aleijado, né, diz claramente assim, né? Pedro diz assim, no versículo 6 do capítulo 3, Pedro, porém, diz, não possuo nem prata, nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Preste atenção, que é muito importante nós entendermos isso aqui. O grande poder que a igreja tem não é o dinheiro. Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. E eles deram aqui a salvação, eles deram aqui a cura, eles deram aqui a restauração daquele homem. Então, para Deus agir no meio da igreja, ele não depende de dinheiro. Porque ele já disse, minha prata e meu ouro. E há muitas igrejas que não fazem a obra missionária, que não investem na obra missionária, dizendo, não, eu não tenho nem prata nem ouro, eu não tenho dinheiro. E, infelizmente, o dinheiro só vem para aquelas igrejas que, de fato, elas estão diretamente envolvidas e relacionadas com a obra missionária. Deus não manda o dinheiro primeiro. Deus manda a missão. Deus manda o desafio. Deus manda a oportunidade. Deus nos dá a grande comissão. E Jesus diz, esses sinais seguirão aqueles que creem. Então, quando a gente sai para fazer a obra, Deus vai sinalizando sinais da sua providência, né? Confirmando o nosso trabalho através do envio de recursos. Há uma história que é contada sobre esse versículo aqui,
E São Tomás de Aquino foi uma vez se encontrar com o Papa em Roma, e o Papa em Roma começou a mostrar para São Tomás de Aquino as riquezas da Igreja Católica. Como a Igreja Católica se tornou rica, poderosa economicamente falando. E São Tomás de Aquino disse para o padre, padre, hoje nós podemos dizer, eu tenho prata e eu tenho ouro, mas eu não tenho autoridade para dizer, levanta-te e anda. A igreja primitiva não tinha prata nem ouro, mas ela tinha o poder do Espírito Santo. Então, cuidado, porque muitas vezes a sua igreja, ela está abrindo mão do poder de Deus, do poder do Espírito Santo, do poder que há em Jesus, por causa do poder o quê? Econômico, financeiro. Mas eu quero concluir chamando a sua preciosa atenção, porque sem Atos, ninguém considerava o que tinha como exclusivamente seu. Se na igreja de Atos nós aprendemos que o dinheiro nunca foi empecilho para a igreja pregar o Evangelho, nós temos uma terceira lição, que está aqui em Atos dos Apóstolos, né? Capítulo 4, a partir do versículo 36. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo. Vendendo, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Aqui nós temos uma lição preciosíssima que o Espírito Santo nos ensina em Atos. É que todo o dinheiro, todo o recurso que nós precisamos para fazer a obra de Deus, Deus vai mandar. Deus vai mandar. Aqui nós temos um homem chamado José, por sobrenome Barnabé. E ele era levita. E é tão interessante porque os levitas, segundo a palavra de Deus, jamais poderiam ter propriedades. E ele tinha uma propriedade. Mas o Espírito Santo trabalhou no coração dele, de tal maneira que ele vendeu aquela propriedade, entendeu o que era ser um levita, e trouxe esses recursos e colocou à disposição da igreja. É muito importante nós entendermos isso, porque Deus trabalha no coração de pessoas, pessoas generosas, pessoas que são abençoadas por Deus com recursos materiais, e essas pessoas entendem que elas não são donas de tudo, e elas entendem que precisam investir no reino de Deus, precisam investir na obra missionária, e Deus toca no coração dessas pessoas, e essas pessoas elas são, de uma certa forma, inclinadas, né, a doar para a obra de Deus. Davi, na sua oração lá em 1 Crônicas, capítulo 29, ele faz uma belíssima oração, e ele diz assim para Deus, né? Tudo vem de ti e das tuas mãos tu damos. É como se a gente pegasse das mãos de Deus aquilo que é dele e devolvêssemos para ele. Então, essa é uma mensagem que eu e você, nós precisamos viver, né? A igreja avança, a igreja cresce, a igreja é abençoada, e o Espírito Santo de Deus é quem providencia os recursos materiais para o avanço dessa igreja. Nós queremos conversar com você sobre isso. Queremos desafiar você, igreja aí, você pastor de igreja, você que é presbítero, conselho de igreja. As almas estão indo para o inferno e a sua igreja está com dinheiro depositado na conta bancária. Um dinheiro que não é seu. Tem missionário passando necessidade. Tem campos precisando de construir templos. Tem material que precisa ser traduzido para alcançar os povos não alcançados. E vocês estão sentados em cima de dinheiro, aplicando o dinheiro, administrando o dinheiro que não é de vocês. O dinheiro é de Deus, exclusivamente de Deus. Que o Espírito Santo possa usar esse programa para despertar você. Você que é empresário, você que tem uma empresa aí, talvez você não entendeu ainda que essa empresa é de Deus, e você pode usar isso não somente para abençoar as famílias
das pessoas que trabalham com você, mas você pode tranquilamente abraçar a obra missionária, sustentar missionários, ajudar na construção de templos. Você que é crente individualmente, você sabe disso, que quanto mais a gente investe, doa para a obra de Deus, mais Deus, Ele nos dá oportunidade, nos dá recursos para que nós possamos investir também, ou reinvestir no reino de Deus. E quando a gente cuida das coisas de Deus, Deus cuida das nossas coisas. Tá certo? Um grande abraço, fica com a gente, vai ter um intervalo. E hoje nós temos aqui o nosso querido presbítero João Fontes Júnior, é um homem de Deus, crente, presbítero da Igreja Presbiteriana de Itapeva, essa igreja que criou agora a Junta Missionária de Itapeva. Ele que tem sido um homem generoso, que tem doado, tem nos ajudado, e Deus tem colocado no coração dele essa paixão por missões. E ele também é um homem que trabalha na área de comunicação, e se nós estamos aqui no ar hoje, né, como TV, IPP, e a rádio IPP, né, tudo isso foi uma ideia dele, ele colocou isso no coração da gente, e ele arrumou sarna para se coçar, porque depois que ele falou isso, nós não paramos aqui, né? Uma benção. E hoje nós temos o privilégio de ter o Juninho aqui conosco. Fica com a gente aí, prepare para fazer suas perguntas. Você que está aí, prepara uma oferta, meu pastorzão aí. Presbítero, empresário, você que está aí, nós vamos botar as contas aí para você doar para a obra missionária. Não estamos pedindo absolutamente nada para nós. É para a obra missionária de Deus. Um grande abraço, fica com a gente. Eu tenho um recado para você que quer investir no seu futuro e garantir vaga no mercado de trabalho. Agora, você pode estudar no Polo Pinheiros de Ensino à Distância do Mackenzie, uma das melhores universidades do país. São 14 cursos de graduação com mensalidades de apenas R$ 460. As inscrições já estão abertas e vão até o dia 30 de junho. Agora, se você quer fazer uma pós-graduação, a gente tem também. São 27 cursos diferentes com mensalidades de R$ 599. Garanta já a sua vaga. É só usar o voucher Polo Pinheiros. E o melhor, você estuda sem sair de casa. As inscrições e a relação completa dos cursos estão no site mackenzie.br/EAD. Vem estudar com a gente? Muito bom, de volta com você, um missionário. Estamos ao vivo diretamente da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, dos estúdios, né, da TV, da IPP-TV. E eu estarei aqui durante todo esse programa, como sempre. É um prazer estar com você. Obrigado por abrir a porta da sua casa, por esse momento tão especial para falarmos de missões. E estou aqui para ler seu comentário e transmitir sua pergunta para o pastor, para o presbítero, que hoje o papo vai ser muito bom, como o pastor Arival falou, né? Graças a pessoas assim que ajudam, que a gente está aqui podendo fazer, né, a obra do Senhor. E falando em AD Pinheiros, que você viu o recadinho da Carla aí, as inscrições se estenderam até o dia 5 de julho. Então é uma novidade que você não pode perder. Avisa, divulga aí nos seus grupos para que mais pessoas possam estudar com essa bela oportunidade e ainda assim ajudar em missões. Mais um aviso, hoje, claro, sorteio de livros, né? E nós sortearemos hoje esse Aprendendo a Orar com Quem Ora, do reverendo Hernandes Dias Lopes, junto com o reverendo Arival Dias Casemiro, e também esse aqui muito importante, aqui tem informações que a gente precisa saber, gente. Dízimos e ofertas são para hoje? Também um livro do nosso querido reverendo Arival Dias Casemiro e Hernandes Dias Lopes. 2 livraços que pode ser seu hoje à noite. Então, para se inscrever é muito fácil. Clica no link que está aqui na descrição do YouTube, aqui embaixo do vídeo, e preenche com seus dados. E ainda hoje à noite esse livro pode ser seu. E manda sua pergunta que eu estou aqui. Vamos falar sobre missões e começar esse bate-papo legal com nosso querido José Fontes Júnior, né, pastor Arival? É isso aí, é um privilégio muito grande. Boa noite, Júnior. Eu sei que você tem uma agenda complicadíssima, mas você, pela bondade, sua bondade, pela bondade de Deus, achou esse espaçozinho para a gente fazer esse programa hoje. Eu queria que você fizesse uma saudação ao público que está assistindo e contasse um pouquinho da sua história como crente, porque você é do interior. Quando foi que você se converteu, sua família?
Você tem uma família maravilhosa que eu conheço. Dá um resumozinho da sua vida aí. Boa noite a todos. Eu sou de Itapeva, né, interior do estado. Eu nasci na igreja, né, sou cria da igreja presbiteriana. Meu avô foi presbítero e participei da UCP, né, na época era Liga Juvenil, né, e da UPA, depois da Mocidade, enfim. E fui participando de todas as fases, graças a Deus tive a oportunidade de participar de todos os momentos da igreja, né? Fui presidente da UCP, presidente da UPA, né? Da UPH, e graças a Deus, né? Para a minha história toda, né? Eu tive a oportunidade de estar dentro da igreja. Casou-se com uma Isso, esposa maravilhosa. que também crescemos juntos, né? Dentro da igreja. certo. Nós temos 3 filhos, e a Vitória, o João Pedro e o Davi, graças a Deus também estão juntos com a gente dentro da igreja. Graças Frequentamos aqui quando estamos em São Paulo, e a Igreja Presbiteriana Central de Itapeva. Tá bom. Tá bom? Quero agradecer aqui a presença do Júnior, ele tem sido um parceiro nosso, ele tem liderado lá na Igreja Presbiteriana de Itapeva, o Conselho criou lá a Junta Missionária de Itapeva, e ele tem sido um parceiro nosso aqui, né? Nós temos já há 2 anos seguidos aí, de uma forma de parceria, ele tem doado uma estrutura de galpão por mês para ajudar aquelas igrejas que não têm condições de construir e outras coisas que a gente não vai falar aqui, né? Mas ele tem sido também uma bênção na APECOM, né? Ele tem trabalhado, ele é um empresário tanto na área de minério, né? Mineração, e também na área de comunicação. Ele gosta dessa área de comunicação e Deus tem usado ele, né? Na sua simplicidade, mas na sua sinceridade, na sua consagração, para ajudar e abençoar muita gente. Eu queria um testemunho seu, Júnior. Fala um pouquinho dessa experiência de você, como é que você vê esse privilégio, né, de ajudar e o que lhe motiva isso, e o que representa isso para você, e o que você sente, né, quando você vê Deus lhe abençoando e você abençoando a vida de outros. Eu acho que, de fato, é um privilégio para a gente, né? Todos nós somos missionários cristãos, né? Contribuir, colaborar com a obra de Deus. Mas, assim, eu creio que uma coisa que nós todos temos que entender, que todos nós somos mordomos mesmo, é aquilo que o senhor falou. A gente, de fato, não é dono de nada, né? Tudo isso é muito passageiro, é muito efêmero, né? Assim, não tem nada que, desses bens materiais que a gente usufrui, nada disso, de fato, faz sentido, né? Tem algo muito mais importante na nossa vida, que é esse chamado missionário, né? E isso não se restringe como o senhor falou, pessoas que a gente imagina que são vocacionadas. Isso é um papel de todos. E como mordomo, né, assim, não dá também para imaginar que a gente é mordomo só de recursos materiais, né, financeiros. A gente é mordomo de tudo que a gente recebe, né? Pode ser um dom, pode ser uma vocação, né? Relacionamentos, né? O tempo também, né? A gente recebe o tempo de Deus e aí não vê que a gente tem que administrar o tempo como mordomos de Deus, remindo o tempo. Agora, o senhor me perguntou de experiência, né? Assim, eu, pela graça de Deus, sou muito abençoado, eu vejo isso na minha casa, na minha família. A minha oração diária é agradecer porque nunca nada faltou, né? Deus tem sustentado. Não é em razão disso, né, que a gente gosta e busca participar efetivamente da obra missionária, mas é algo que traz realmente uma alegria ao coração, né? Toda vez que... Ô Júnior, lá em Romanos capítulo 12, né, lá fala sobre os dons espirituais. Eu não sei se você concorda, como você explicaria isso, né? É um dom que ninguém quer, né? Que é o dom de doar. Paulo fala lá, né? Fala do dom da misericórdia, o dom de presidir, né? O dom de ensinar,
que é aquele que ensina esmero, mas ele fala também do dom de dar. Eu, de uma forma assim, de experiência ministerial, eu vejo que Deus, todas as pessoas são generosas, mas algumas Deus levanta, porque tem muita gente que recebe muito de Deus e não dá nada. Mas tem aquelas pessoas que começam com pouco, né, e a Bíblia diz que aquele que recebe pouco no muito é colocado, e a pessoa cresce. Né? Eu não estou aqui para falar sobre avareza, para estimular as pessoas nesse sentido. Mas eu vejo que doar é uma oportunidade que Deus dá para a gente de abençoar a vida de outro. E quando a gente abençoa a vida do outro, nós estamos abençoando. E sabe, eu sempre coloquei uma coisa na minha cabeça, né, que quando a gente retém algo que é necessário para os outros, de alguma forma a gente está fraudando, sabe? Né? Então, quando a gente vê alguma situação, como eu estou falando, de pessoas passando necessidade, ou a obra passando necessidade, e a gente retém, de uma certa forma, esse sentimento eu tenho, né? Então, eu acho que isso é uma das coisas também que me estimula a não... Estou entendendo, estou entendendo. Infelizmente, as pessoas não experimentaram aquela bem-aventurança, né? Eu tive a oportunidade agora de escrever um livro sobre generosidade e fui estudar esse assunto na Bíblia. É um estudo fascinante, né? E nesse estudo a gente observa que aquela pessoa que dá, ela é feliz. Ela é feliz. Né? Você lê lá o Salmo 112, quando fala do homem justo, que ao invés de emprestar, ele doa, você vê que ele é abençoado e a sua descendência é abençoada. Né? Davi escreve lá no Salmo 37, né? Ele diz assim que ele foi moço e agora é velho, jamais viu um justo, né, passar necessidade, e a sua descendência mendigar o pão. Né? Eu acho que Deus, de uma certa forma, na sua providência maravilhosa, na sua providência especial, ela usa pessoas para abençoar a vida de outras pessoas. Né? Eu vejo aqui, estudando esse assunto de doação, né, que Deus nos dá de 3 maneiras. Não sei se você concorda, mas eu cheguei a essa conclusão. Deus nos dá através do trabalho, né? A Bíblia fala do trabalho de suas mãos, comerás. Né? Porque às vezes a gente pensa que Deus só dá por herança, né? Mas a forma de Deus nos dar é através do trabalho. Segundo, Deus também, ele nos dá através de milagres. Né? Ele pegou os pães e os peixes, o lanche de um rapaz, e alimentou uma multidão. Né? E quantos milagres você deve ter experimentado na sua vida, assim, coisas que aconteceram na área material mesmo. Você diz, não, isso aí é de Deus. Aqui em Pinheiros a gente vive isso todo dia, toda semana. A gente não tem, aí Deus levanta, entendeu? São os milagres da providência de Deus. E também, eu creio que ninguém, Júnior, vai para frente, ninguém progride na vida sem a ajuda do outro, sem a generosidade do outro. Né? Se você hoje é um empresário abençoado, muitas pessoas lhe abençoaram. Eu conheci seu pai, né? Eu sei que seu pai foi um cara que lhe impulsionou a isso. Né? Com aquele jeito matuto dele, simples, mas um homem de Deus, sua mãe. Então, há pessoas que Deus usa, né, para nos abençoar. Generosidade, às vezes não é dinheiro, é uma orientação, é uma indicação, é uma oportunidade. Como é que você vê isso? Porque a gente está vivendo uma geração que espera muito, né, que só espera, não parte para cima. Como é que você vê isso na sua experiência? Essa questão essa geração nova, né, que a gente vê, realmente é uma geração que espera bastante, né? Espera dos pais, espera... Esses dias eu estava vendo um filme, até compartilhei com os meus filhos, né? Você quer transformar o mundo, comece arrumando a sua vida pessoal, o seu quarto primeiro, né? Então, assim, de fato, a gente percebe isso.
mas ao mesmo tempo a gente percebe que é uma geração que tem um potencial maravilhoso, né? Eu gosto de estudar essa questão da geração Z, né? A geração que é essa geração que está mais participando hoje das questões sociais, das mídias sociais, inclusive da economia, né? E é uma geração muito sensível a essa questão do outro, né? Essa empatia, é uma geração que tem muita empatia. Então eu creio que a igreja pode ser uma resposta, um canal para que essa geração também possa ser transformadora, né? Certo, Tá relevante para o seu tempo, certo. né? Não sei se era essa. Ô, Lídia, aí, Lídia, o que tem aí pra gente? O pessoal está participando, muita gente assistindo? Muitas pessoas participando, a Sandra Maria Esteves está sempre aqui com a gente, o Rogério Valadares também, a Regina Portes botou amo o trabalho, missão, que já foi na missão Kaiowá 4 vezes também, a Wanda está aqui com a gente, e a Elisa perguntou assim, pastor, o que eu preciso fazer para ajudar no plantio de igrejas? Boa pergunta. Você pode orar, pode ajudar orando, você pode orar se envolvendo no plantio de igreja, porque plantio de igreja é uma roça. O que você tem que fazer na roça? É trabalhar, né? Aliás, Jesus usa a figura, né, do plantio de igrejas como um semeador que saiu a semear. A semente é a palavra, o solo, os corações humanos. Então é distribuir a palavra de Deus, né? Compartilhar a palavra de Deus. E outra coisa é contribuindo. Você ora, você trabalha, você contribui. Você não sabe, mas com $100, o que é correspondente a R$500, você se sustenta um projeto na África. Você sustenta uma igreja, um casal de missionários na África, né? Então, nós temos muitas formas, muitas maneiras de ajudar essa questão do plantio de igrejas. Mas eu quero voltar para o assunto, porque o nosso assunto hoje é empresas, né, e pessoas que investem em missões, né? Júnior, qual tem sido a sua experiência, né? Você tem sido, membro lá do Conselho da Igreja Presbiteriana de Itapeva, você tem também participado da APECOM, que é essa agência presbiteriana de evangelização e comunicação. Como tem sido a sua experiência? Como você descreveria essa experiência? Estou falando isso para você motivar outros que estão nos assistindo, né? Eu não quero que você conte aquilo que você faz, mas compartilhar como você descreveria, né? Como um privilégio, como algo recompensador, como algo que traz satisfação, como algo que promove a glória de Deus. Como é que você vê essa questão, essa atitude de investir na obra missionária? Acho que é tudo isso que o senhor acabou de falar, né? É uma mistura de satisfação, uma mistura de realização e de consciência também de que a gente é, de fato, instrumento na mão de Deus, né, para a realização da obra. A Igreja Presbiteriana de Itapeva, né, tem a Junta de Missões hoje que foi motivada, né, especialmente pela Igreja de Pinheiros, pela Junta de Missões de Pinheiros. E lá hoje nós temos um trabalho com crianças, nós temos o ACDC, nós temos a questão dos templos, né, várias questões, e a gente percebe, e eu acho que é isso que traz uma satisfação muito, muito grande para a gente, é o impacto, né, que a ação missionária traz, de fato, com as comunidades onde a gente atua. Por exemplo, o ACDC, que é um projeto junto a crianças, né? Quando ele entrou num bairro lá, um bairro que era o bairro do tráfico, né, de drogas, a igreja se instalou. Hoje é um bairro residencial, né? Um bairro confortável para se morar, enfim. O Evangelho trouxe transformação, mudança, sem dúvida. na vida das pessoas. O Evangelho não traz só uma transformação espiritual, o impacto é percebido em todas as áreas da vida, né? Tá? Então, isso é realizador, isso é gostoso, isso é gratificante para a gente
Isso é uma dádiva de Deus, né? A gente sentir isso, porque isso tudo tem que ser feito para a glória dele. Certo. Mas Deus é tão generoso que a gente se sente satisfeito junto, né? A ideia que eu acho que você está querendo expressar é que nós somos canais. Né? Você recebe aqui, dá aqui, e quanto mais você dá aqui, mais você recebe aqui. Né? Eu gosto sempre de dizer, quando nós lançamos a campanha das cestas básicas, em março do ano passado, quando começou a pandemia, o nosso alvo era alcançar 1.000 cestas, né? para distribuir para as pessoas necessitadas aqui da igreja. Mas foi um impacto tão grande, né? Assim, que as pessoas ficaram condoídas e com misericórdia, e também apareceram muitas necessidades, né? Necessidades, por exemplo, de organizações, de ONGs, que trabalham na recuperação de viciados. Posso citar aqui a Casa do Aconchego, que é uma casa que trabalha cuidando de famílias que vêm fazer tratamento de câncer de crianças aqui em São Paulo. E, num determinado momento, como os restaurantes estavam fechados, a Casa do Aconchego chegou a cozinhar para servir os próprios médicos e profissionais da saúde que não tinham onde comer. Né? E outras, a AEB, que faz o trabalho de rua, que tem a... E a gente viu, né, hoje nós estamos aí chegando o nosso alvo agora são 65 mil cestas, nós chegamos a 60 mil. Né? Amanhã nós vamos mandar mais de 120 mil reais em dinheiro para mais de 100 campos da Junta de Missões Nacionais. Glória a Deus. Né? Os campos missionários que estão aí, o missionário, que não dá para mandar a cesta, ele manda o dinheiro, ele compra e distribui para as famílias necessitadas da sua região. Então, é uma coisa impactante. Eu até quero pedir aí o pessoal da técnica que depois passa o vídeo aí das cestas básicas, né? Mostrando as contas. A Lídia gravou um vídeo sobre isso. É impactante. Né? Semana passada nós mandamos alimentos até para o norte do Iraque. Mandamos 4 mil reais, onde 100 famílias foram alcançadas lá. Famílias curdas que estavam passando necessidade. Então, a generosidade, o doar é uma coisa que faz bem para a gente, né? Faz muito bem. Mas, quando você investe, e eu estou falando aqui não na área social, mas na área missionária, Jesus diz que nós estamos investindo no tesouro celestial. Por que isso? Porque quando você sustenta um missionário, quando você ajuda a plantar uma igreja numa cidade, num bairro, pessoas são salvas. Então, as pessoas, elas passam a ter a vida eterna. Há uma mudança não de transformação social, mas uma mudança de estado eterno, de salvação eterna. Né? E o que você... qual o conselho que você daria, né? Você é um cara jovem, né? Mas nós temos aqui muitos pastores nos assistindo, muitos presbíteros, você é presbítero. Né? Às vezes a gente chega no conselho, numa reunião de conselho, e às vezes a gente está lá com dinheiro aplicado, muito dinheiro, e aí chega um pedido de uma congregação que precisa de 1.000 reais para comprar cadeira, de 1.000 reais para fazer um evento missionário, e o conselho vota contra. Qual o conselho que você daria para esse tipo de comportamento nosso? E eu não estou falando aqui do crente comum, não. Estou falando da liderança, dos pastores, dos presbíteros, daqueles que administram o dinheiro de Deus. Né? Assim, eu tenho duas experiências assim, que eu acho são valiosas. A primeira é que uma igreja que investe, né, firmemente em missões, a comunidade responde positivamente, né? Os crentes, os membros respondem positivamente, porque a expectativa de quem oferta ou de quem deposita o seu dízimo é justamente que a igreja cumpra com o seu papel. Né? Esse é o primeiro ponto. A segunda é que nunca vai faltar dinheiro. Eu particularmente, eu não encontro uma história de alguém que, com confiança, né, na promessa de Deus,
investiu na obra missionária e faltou dinheiro em algum instante. Então, assim, é até estranho, né? A gente professa uma fé, mas a gente não cumpre com aquilo que, de fato, a gente fala. Então, essas duas questões, nunca vai faltar, de forma alguma. Em nenhum momento o recurso vai faltar. E o segundo é que a igreja responde positivamente, né? Toda vez que a igreja investiu, ela mostrou uma visão daquilo que iria fazer em termos missionários, a comunidade respondeu positivamente nesse Meu sentido. irmão, antes de passar para as perguntas aí, Lídia, essa tem sido a nossa experiência aqui, né? Tem alguns irmãos até que dizem, pastor, eu não gosto do senhor, mas o senhor é trabalhador, então, por causa da obra, eu vou investir, entendeu? E é impressionante, porque quando a gente faz a obra de Deus, segundo a vontade de Deus, não faltam os recursos de Deus. Só que Deus não manda o dinheiro antes. Ele manda você avançar, pisar na água. E depois ele vem, né? Essa é a nossa experiência aqui. Lídia, pergunta dos nossos ouvintes. Vamos lá, tem bastante gente participando. Antes, eu quero lembrar que se você não se inscreveu ainda para o sorteio dos livros, se inscreve aí, o link está fixado nos comentários aí embaixo, é só clicar, preencher com seus dados e hoje à noite ainda esse livro pode ser seu. Dízimos e ofertas são para hoje, do reverendo Hernandes Dias Lopes e reverendo Arival Dias Casimiro, e também esse, Aprendendo a Orar com Quem Ora, também do reverendo Hernandes e do reverendo Arival. Então participa aí que ainda hoje pode ser seu. Quero cumprimentar aqui várias pessoas que têm deixado comentário, o Felipe, o Joaquim Neto, parabéns pelo assunto motivador de investir na obra do Senhor. A Estela Mares perguntou, boa noite, a ajuda de empresários seria somente membros da Igreja Presbiteriana do Brasil, IPB, ou vocês têm parceiros em outras empresas que não são membros? Como que funciona a ajuda, pastor? Não tem problema nenhum. Aqui nós só não recebemos recurso aqui de ilícitos, né? Mas se você é um empresário, nós temos recebido aqui gente que é ateu, que está doando cesta básica. O cara fala, pastor, eu sou ateu, mas eu estou vendo o esforço da igreja em atender a necessidade das pessoas, né? Então, gente, não se preocupe com isso. Se você é um empresário, se você é batista, nós temos aqui irmãos batistas que ajudam os projetos. Nós ajudamos missões que não são missões nossas, só presbiterianas, né? Nós temos parcerias com outras instituições, porque o foco é o reino de Deus, o foco não é só a denominação, né? Então, se você está nos assistindo e Deus tocar no seu coração, né? Por exemplo, a nossa junta diaconal começou ontem, né, no domingo, antes de ontem, a campanha do agasalho, né? E nós já recebemos 100 cobertores aqui que foram enviados lá para a casa de recuperação de pessoas que são viciadas em drogas. E você imagina o frio que essas pessoas estão passando, né? Então, tem os moradores de rua, tem um pessoal da Cracolândia, tem um pessoal que a gente ajuda, né, com comida mesmo. Porque chega uma hora que você não adianta fazer uma oração, não. Você tem que ajudar mesmo, né? Doar um botijão de gás, pagar uma conta de luz, pagar uma conta de água. E graças a Deus, a nossa igreja, né? Eu não diria que é o auxílio do governo, mas graças a Deus, a nossa junta diaconal, o nosso conselho, a nossa igreja, tem cuidado das pessoas, né? A gente tem um limite, claro, mas nós temos procurado ajudar as pessoas. É isso aí, pastor. E eu tenho visto alguns comentários aqui, tem uma pergunta para o Júnior, mas antes eu vou ler os comentários. O Tiago falou, o Júnior é um grande apoiador e líder da IPCI e da ACDC. O Manuel também falou, obrigado, presbítero Júnior, pelo apoio dos galpões. Tem outro comentário que o Felipe falou, presbítero Júnior é uma bênção para a nossa comunidade. Ele e sua família sempre à frente dos trabalhos missionários. E sabendo assim que o Júnior não gosta de falar muito o que ele faz, e a gente sabe, mas eu queria te perguntar, Júnior, presbítero Júnior, como é essa experiência de ver a luz de Cristo influenciar e ser referência para outras pessoas, mesmo não querendo saber o que a mão direita faz, a mão esquerda, mas como que é, e se
você tem um testemunho de pessoas que já te têm como referência, assim, de cumprir aquilo que Deus nos pede para fazer. Assim, eu me sinto constrangido de falar qualquer coisa porque eu não faço nada, né? É, Misericórdia, a gente não faz nada, né? Tudo é pela graça de Deus mesmo. E eu fico muito feliz. Por exemplo, vocês falaram do que vocês estão fazendo aqui, né? A gente começou pensando numa rádio, né, pastor? Nada, assim, além da rádio, né? Então, assim, é o que eu falei, eu ou qualquer pessoa da minha família, a gente não, de fato, a gente não faz nada, né? A gente, pela graça de Deus, encontra pessoas que querem fazer, né? Então, é o caso das pessoas, dos pastores, eu imagino na parte, eu sempre falo, a parte que eu faço, que é pequena, perto do que os outros fazem, é uma vergonha. Então, eu vejo os pastores na obra missionária, isso é desafiador. Esse é um trabalho relevante. A pessoa que cruza o mundo e vai para o Iraque, vai para o Afeganistão pregar o evangelho, isso de fato faz diferença, né? Então, eu creio que a gente precisa de fato olhar a obra missionária e olhar para essas pessoas que de fato trabalham, né? A gente é instrumento nas mãos de Deus. Nós, empresários, somos mordomos. O empresário cristão tem que sim se envolver com a obra missionária, né? Nada é nosso. A gente é agraciado, né, com muitas bênçãos, mas nada é nosso, né? Então, tudo isso é para a glória de Deus, tudo isso é para o serviço do Senhor. Amém. Nós estamos chegando na reta final do nosso programa, Júnior, aí eu não posso deixar de conversar com você um pouquinho sobre isso, né? Você sabe que nós estamos vivendo um momento único na história, né? Que é o surgimento das mídias sociais, né? Da comunicação online. E você é um homem que é envolvido com isso, você tem rádio, eu sei que você é inquieto, né? Você com essa vozinha mansa sua aí, mas você é um cara que sua cabeça é sempre pensando, é sempre procurando alternativas, né, melhores. E nessa pandemia, né, você foi um instrumento de Deus. Você falou, pastor, vamos montar uma rádio. Isso nem tinha chegado a pandemia ainda, né? Foi o ano passado. Depois, quando chegou em março, veio a pandemia, né? E aí, em julho, nós inauguramos a TV, né? E hoje nós estamos chegando a 800 mil inscritos nos canais de YouTube. Eu queria que você falasse, desse o seu testemunho aqui, você que inclusive é da APECOM, para os pastores e para as igrejas investirem nas redes sociais, nas mídias sociais, né? Nós temos milhares de igrejas ainda que nem transmitiu, o culto transmite, né? Qual o conselho que você daria hoje? Eu sei que você é um cara que estuda essa área. Hoje existe, por trás das mídias, existe toda uma inteligência pensando, elaborando, orientando, né? A forma como a gente pode alcançar mais pessoas, né? Só um exemplo, né? Nós temos 2 empresários que disseram, pastor, vamos colocar legenda nos sermões da igreja? Então, tem um empresário que ele é neto de russo, aí ele botou lá a legenda de russo. Aí outro empresário falou, não, eu quero bancar legenda em inglês. Agora surgiu um irmão nosso aí e disse, pastor, nós precisamos chegar na China, porque se a China vai ser a próxima potência, se na Europa até as crianças estão estudando mandarim, nós precisamos botar mandarim nos sermões. Eu falei, manda bala, vamos colocar mandarim. A força que hoje se fala no 6º continente, são mais de 2 bilhões, né, unidos, grudados na internet do mundo hoje. O que é que você tem para falar sobre isso? Assim, o senhor falou da PECOM, né? Primeiro, assim, eu sou muito feliz também de participar de uma diretoria, de um conselho, né, que é formado de pessoas muito capazes, né? O reverendo Roster preside, né, com muita facilidade esse grupo, e há alguns meses atrás, um dos membros do conselho, o Dirley, o senhor já conheceu o Dirley,
ele trouxe uma proposta que é justamente desenvolver uma solução para que igrejas que ainda não têm acesso à web, né, possam ter mais facilmente. Então, a APECOM está trabalhando nessa questão, nessa direção, para ofertar para igrejas interessadas uma solução viável e economicamente, né, acessível para que todas as igrejas do Brasil possam, enfim, ofertar algum tipo de conteúdo através da internet. Tá? Isso também está, essa semana, acho que há 2 semanas atrás a gente teve reunião do conselho e também foi comentar sobre rádio, né? A ideia de levar rádio também para todo o Brasil, né? Conteúdo de rádio. Rádio, né? web, né? Rádio web. Certo. Então isso é uma outra questão que a APECOM está trabalhando, né? E sem dúvida que nessa pandemia também eu acabei me envolvendo com uma software house, né? A gente começou a mexer com desenvolvimento de softwares e soluções, né, digitais, e eu vejo que a próxima geração, não tem jeito, o meio de comunicação com eles é o meio digital. Né? Quem não estiver preparado para isso vai estar fora. Né? As empresas que não têm hoje algum acesso digital, elas estão ficando para trás. E isso também, sem dúvida, que vai atingir a questão das igrejas. Então, é fundamental que as igrejas estejam preparadas nesse sentido. Né? Certo. Tá. Eu entendo que não é uma questão de opção, é um imperativo. Né? Hoje, você vê que grande parte do comércio hoje é feito online. Né? Principalmente agora com a pandemia, né? Como cresceu essa questão da venda online e os deliveries da vida, né? Uma coisa que nós temos visto nas igrejas, nós mantemos aqui o culto, e dentro do culto, um dos elementos é o oratório, né? Onde os crentes eles vão lá e depositam os seus dízimos e as suas ofertas. Mas hoje, 80% das ofertas que entram são online, entendeu? A gente colocou até o QR Code lá na poltrona, porque o cara está na igreja ele, com o celular, faz um Pix, faz uma transferência na hora. Então, a tecnologia, de fato, está revolucionando. Né? Eu tenho visto, por exemplo, nós estamos lançando, a editora Hebron vai lançar um livro agora do pastor Ronaldo Lidório, onde é possível ele estar aqui, né, na Amazonas, e fazer um treinamento de obreiro na China. Né? Passando conteúdo, treinando pessoas, fazendo lives de discussão. Então, é uma ferramenta extraordinária. Né? É usada para o mal? Como tudo que é neutro é usado para o bem e para o mal, mas a igreja não pode abrir mão disso. Né? Claro que a transmissão online não substitui o culto presencial, mas precisamos investir nisso. Né? Precisamos de empresas e de empresários que ajudem as igrejas. Né? Eu fui pregar numa igreja do interior do Paraná, uma cidade grande, né? E o pastor estava dizendo, pastor, eu estou tentando investir aqui para comprar umas câmeras, né? Para melhorar a transmissão do culto, e o conselho é contra. Como é que pode? É uma igreja grande, com arrecadação, investir 30, 40 mil reais para comprar equipamentos para fazer as transmissões. Havia uma resistência por parte do conselho nesse aspecto. Né? E a gente precisa observar que aqueles que fazem a propaganda do mal, eles são muito mais rápidos nessa questão do uso da tecnologia. Né? Fala, Lídia, alguma pergunta a mais? Então, vamos a perguntas, pastor. Tem muita gente participando, mas perguntas, acho que hoje as pessoas não estão muito afim de perguntar, né? Vamos lá, o José Santos está participando, o Pablo Zacarias, a Lúcia também, o Hugo Nascimento de Uberlândia, tem gente até da Argentina aqui acompanhando a gente. E, pastor, vamos lá então fazer o sorteio do livro? Pode ser, pastor? Pode. Então vamos lá, vamos sortear agora Aprendendo a Orar com Quem Ora. Quem se inscreveu, esse livro pode ser seu ainda hoje, agora. Vamos lá, vamos para o sorteio então do livro. Primeiro esse daqui, Aprendendo a Orar com Quem Ora, do reverendo Hernandes Dias Lopes, com o reverendo Arival Dias Casimiro. Preparando?
na tela. Vamos ver quem vai levar esse livro hoje. Vamos ver, rodando quem vai levar. Aprendendo a orar com quem ora. Cleide Bezerra das Neves. Cleide, é seu, parabéns por ter se inscrito. Tem alguém que comentou aqui também que recebeu o livro do sorteio aqui, está muito feliz. Então, parabéns para vocês que sempre têm participado. É muito bom, né, poder ganhar um presente desse, presentaço, né? Vamos lá para o segundo livro, então, Dízimos e Ofertas são para hoje, também do reverendo Hernandes e do reverendo Arival Dias Casimiro. Vamos ver quem vai levar rodando. Vamos ver, parabéns a Cleide que já levou, né, o outro. E vamos ver quem se inscreveu que vai levar esse hoje. Está rodando, vamos ver. Toda terça-feira a gente tem sorteio dos livros aqui ao vivo. E sempre tem alguém que é presenteado. José Lauri Marinho. Parabéns, José, é seu. Olha aí, ó, para você aprender mais sobre essa bênção do Senhor, que são os dízimos e as ofertas. Vou passar para o pastor Arival, né, porque temos mais algumas coisas para ser faladas, né, pastor? Sim, eu quero desafiar você, membro de igreja, você que faz parte do conselho da igreja, você que é empresário, meu irmão, invista na obra missionária, certo? A nossa igreja, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros, ela está investindo hoje quase 70% do que arrecada na obra missionária, né? E hoje eu tive uma grata surpresa, porque nós tivemos uma reunião da Junta de Missões, da Junta de Missionária de Pinheiros, e graças a Deus, nós arrecadamos mais do que o orçamento que nós fizemos nos 5 primeiros meses. Mas graças a Deus nós gastamos mais também do que foi orçado, entendeu? Então é uma bênção, é um privilégio. E quanto mais a gente doa, quanto mais a gente distribui, claro, com sabedoria, com prudência, sabendo quem nós estamos ajudando, com prestação de contas, fazendo o exame, né, de como as pessoas estão gastando o dinheiro. Mas isso é um grande privilégio, é uma grande bênção, uma grande bênção. Se você ainda... Tem muita gente que não está fazendo perguntas, sabe por quê? Porque esse assunto dói. Dói no bolso, dói no coração, né? E espiritualidade se mede através da generosidade. Jesus citou um caso de ofertante, né, da viúva pobre. Que ela não foi o montante que ela deu, mas foi o sacrifício, foi a forma como ela revelou através daquela oferta, como ela dependia de Deus, né? Porque ela deu tudo, porque ela sabia que Deus é o Pai dos órfãos e das viúvas. E quando a gente crê nesse Deus maravilhoso que nos sustenta, que nos preserva, isso fica muito fácil. Presbítero Júnior, uma honra tê-lo aqui, ter a sua amizade, o seu carinho, ter as parcerias com a igreja, um abração para a igreja de Itapeva, para o pastor, para o conselho, para a junta missionária, né? Para o meu amigo lá que cuida dos galpões, como é o nome dele? O Pablo. Né? Liguei para ele essa semana, ele estava lá em Manaus. Ele falou, não, pastor, está garantido o galpão. Eu falei, está certo. Nós já temos aí para onde mandar a próxima estrutura de galpão. Então, Júnior, agradeço o pessoal e deixo as suas considerações finais aí, um recadinho para a turma aí. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, né? Para mim, Pinheiros é uma referência, né, na parte missionária e tem sido muito importante para a minha vida, especialmente. Tem sido um instrumento na minha vida para que eu possa levar para Itapeva muitas ideias também, graças a Deus. E da mesma forma que o senhor falou, eu creio que não é uma questão de buscar uma experiência, né, de uma resposta de Deus no sentido de ser abençoado, é cumprir, é responder aquilo que é nosso papel, né, não fugir dessa responsabilidade, pensar com temor, com tremor, sabendo que Deus é o dono do ouro e da prata, e se a gente tem condição de fazer é porque o Senhor nos colocou assim. Então, que Deus nos use, né, use a todos que estão ouvindo para que a obra cresça e o Senhor seja glorificado. Amém. Muito obrigado, Júnior, muito obrigado você que está aí. E na próxima semana, na próxima terça-feira, estaremos aqui às 8 horas
com esse programa. Lídia, por favor. Muito obrigada mais uma vez, obrigada presbítero Júnior, pastor Ivan, é um privilégio poder fazer parte do avanço do reino e somos espectadores da graça de Deus, do que Ele tem feito, né? Obrigada a você que nos acompanhou, abriu a porta da sua casa, lembrando que a programação da IPPTV continua 24 horas online. Compartilhe esse canal, divulgue, assine, se você não assinou ainda, aproveita, assina e compartilha. Muitas vidas podem ser abençoadas com esse conteúdo que é produzido aqui, tá bom? Terça-feira que vem estaremos de volta e a gente espera por você. Até lá!